Bom dia, pessoal. Para quem está entrando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uma saudade de vocês. Depois vocês ligam as A câmeras. gente faz falta, né? Faz sim, gente. Os alunos fazem muita falta. Depois vocês liguem as câmeras no finalzinho da aula para eu ver vocês. Ok. Mais uns 2 minutinhos para o povo entrar, certo? A professora está encerrando a outra aula. A outra aula já terminou, é só de gente que não entrou ainda mesmo. Tá. Estamos em 9. A turma de vocês... Tem que ter 18 pessoas. É 18? Uhum. Não, 18 com o Jorge, mas aí, como ele não participa, é 18 com você. Tá bom. Isso, 18 pessoas com a professora. Tá. Professora linda, maravilhosa, tudo bom? Oi, eu tô muito de saudade de você. Que é? O que tiver essa prova quarentena, lá? tem uma prova amanhã. Amanhã tem Prova, uma professora. prova. Hoje a gente vai fazer uma revisão. Eu vou explicar como vai ser a prova. Gente, Gente, tinha que ter avisado aquilo, tipo, um mês atrás. que um mês atrás vocês não aguentam mais falar sobre função. Nem eu aguento mais ensinar vocês função, gente. De tão maçante que tá. Eu tiro 2 estudando, tipo, uma semana antes. Imagina, a prova vai estar bem tranquila. Vocês estão aí reclamando? Eu não entendo nada de função. Entende sim. Olha o pensamento negativo. A vida tem que ter pensamento positivo. Foi assim a minha vida toda. Não é nada. E vai continuar Nem vou sendo. falar nada. É. Ai, lá vem o Jó. Ai, gente, eu sofro. 13. Quem será os atrasadinhos? Vou começar então. Parece que seu microfone está fazendo barulho. Considere silenciar ou alterar os dispositivos. Acho que eu vou ter que comprar um microfone para instalar aqui. Mais um negócio para me instalar no meu computador. Então, pessoal, eu vou começar, enquanto faltam só 13 alunos. A nossa aula está sendo gravada mesmo, depois eu posto para vocês o link, aqueles que em algum momento faltaram. Então, eu vou só fazer... Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, tá? A avaliação, ela tá bem tranquila. Vocês amanhã vão ter das 9h45 até as 11h45 para resolver ela. Como que eu vou enviar ela para vocês, tá? Ela é uma avaliação curta. Quem me entregou todas as atividades, sabe, antes das férias que a gente estava, vocês estavam fazendo as tarefas, vocês estavam me entregando umas atividades lá pelo Google Sala de Aula? Então, quem entregou tudo lá já vai iniciar a avaliação com 2. Quem entregou tudo lá certinho valendo 2. Aí. Certo? Mas tipo assim, eu fiz, só que tá dando certo ou não... Tu ganhou os 2 pontos. Aí eu anotei quais foram os erros. Eu anotei qual foi os erros de vocês para mim fazer agora na revisão. Entenderam? Eu olhei todas as tarefas, vi onde é que estava o erro, mesmo eu postando a resolução. Então é importante quando eu posto lá a resolução para vocês no Google Sala de Aula, vocês verificarem que vocês erraram, porque sempre na aula vocês tentar tirar essa dúvida. Pessoal, as nossas aulas, planejamento da nossa aula, as nossas videochamadas, nós vamos fazer tudo aqui pelo Clipe de Escola. Os recados que a professora vai enviar, nossas conversas, vai ser tudo através aqui do Clipe Escola. Mas a gente ainda vai continuar usando aquela nossa sala de aula virtual lá no Google. Para quê? Para a professora postar materiais para vocês, postar a gravação da aula se vocês faltarem para vocês assistirem. Como que vocês vão enviar as atividades para mim? Lá pelo Google Sala de Aula. Então, quem conseguiu, que estava usando tranquilo desde do início,
é tudo como funcionar amanhã na avaliação. Amanhã às 9h45 vocês vão abrir o Google Sala de Aula e a avaliação vai estar lá para vocês. Vocês vão baixar, vocês vão resolver, bater foto e enviar por lá também, como vocês faziam das tarefas. Quem quiser e ainda tem espaço no celular, porque depois dessas aulas virtuais o meu celular também já está quase sem memória. Quiser instalar o Google Sala de Aula no celular e fazer tudo pelo celular, também fique à vontade, pode fazer, tá? Eu só estou com a aluna Maria Luísa, que ainda não me enviou o e-mail para mim cadastrar ela, certo? A Maria Luísa, eu anotei aqui o nome da aluna. Deixa eu pegar aqui. E ainda só faltam ela. O restante eu verifiquei se está tudo ok, tá? Mas amanhã é Maria Luísa Bertan. Mas amanhã, durante a avaliação, eu vou deixar essa sala de aula aqui aberta, virtual, aqui com vocês durante a avaliação, porque os alunos que tiverem problemas, Ah, Maria, tem que ser no Gmail, senão tu não consegue abrir. Tu não tem nenhum e-mail do Gmail que tu saiba? E aí, assim, os alunos que tiver problema na hora de envio, tá dando problema alguma coisa, vocês vão me informando por aqui. Depois eu vejo contigo, então, Maria, à tarde a gente resolve isso. Tenho. Ai, que bom. E aí agora a professora Diana vai fazer uma revisão do conteúdo com vocês. Eu vou compartilhar minha tela. A professora Diana comprou uma mesa digital, então é como se eu estivesse escrevendo no quadro, está conectado ao meu computador. Tomara que vocês gostem da aula sim. Eu vou compartilhar os slides que eu postei para vocês lá no Clipe Escola. Não sei se vocês perceberam, eles estão em brancos, faltam informações. Essas informações nós vamos fazer agora aqui. Depois que eu terminar toda a aula, eu vou salvar novo, né, tudo que nós fizemos em um vídeo e num arquivo em PDF. E eu vou postar lá no Google Sala de Aula, né, um material para vocês e enviar para vocês por e-mail, certo? Então, assim, o nosso Clipe Escola, nós vamos usar todas as aulas para a gente se comunicar, para a professora mandar recado de como vai ser a aula, o planejamento, a prova, toda. O nosso Google Sala de Aula vai ser estilo nosso banco de informações, onde a gente vai postar ali para vocês as atividades e vocês vão enviar para a professora. Vou postar as aulas gravadas lá para vocês terem acesso se caso perder. Eu vou ter que desligar a minha câmera e eu vou compartilhar com vocês uma tela. Eu só preciso que alguém me confirme, pode ser alguém me liga o microfone, se está aparecendo compartilhamento de tela, certo? Então, eu vou desligar aqui a câmera por uns segundos. Vou compartilhar a minha tela. Ok. Vocês estão vendo? Alguém liga o microfone e confirma para mim se está vendo o meu PowerPoint? Sim. Beleza, então vou abrir. Sim, a gente tá vendo o negócio. Nice. Tudo certo. Cala a boca, Alex. Estão vendo certinho, né? Então, tela verde aí, escrito funções. Tudo certo, né, gente? Beleza? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vou começar. Na verdade, o que é funções, tá, gente? Função é sempre quando a gente tem dois conjuntos de informações e essas informações, elas se relacionam, certo? Elas podem se relacionar de diferentes maneiras. Por exemplo, um taxista, ele cobra a corrida dele baseado no quilômetro percorrido. Então, quer dizer que o valor cobrado tem uma relação com o quilômetro percorrido. Então, isso é uma função, tá? Por exemplo, eu vou pagar as maçãs. Eu vou lá e pego maçã e aí eu vou pagar. Qual é o valor pago? Ela está referente ao peso que dá a quantidade de maçãs. Então, isso também é uma função. Muitas coisas quando tem relações, a gente pode definir elas como funções. E um exemplo que eu gosto muito de trabalhar, eu peguei isso do livro de vocês, do livro didático, lá da página 35, tem um bem parecido, para ele explicar para vocês sobre o que é funções. Então, observem. Deixa eu pegar aqui a caneta.
favor. Observem esses quadrados aqui. Vamos ver qual é a relação deles em relação à área. Por que a área? Então, vamos ver. Vamos dizer que essa medida aqui, ó, essa medida daqui até aqui, vale 1. Então, todos eles foram formados por vários quadradinhos. Então, esse aqui tem 1 quadrado, esse tem 4 e assim por diante. Então, a área dessa figura aqui, se eu fosse calcular, a área dela seria 1. Por quê? A área de um quadrado é calculado lado vezes lado. Confere? A área desse quadrado aqui, se eu fosse calcular... Ops! A letra ficou feia. Aqui, 1, 2. Então, aqui embaixo tem 2. A medida dele vai ser 2, porque tem 2 quadrados. E essa medida aqui também tem 2. Ai, gente, ainda tô tremendo na... Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Agora, aqui, esse quadrado aqui, ele tem uma medida 3. Então, esse lado aqui, ó, também tem uma medida 3. Então, a área desse quadrado é 3 vezes 3 é 9. E aqui, ó, ele tem uma medida 4. E aqui também tem uma medida 4. Então, a área desse quadrado é 16. Então, o que a gente pode perceber? Que conforme eu vou aumentando a medida do lado, a área também vai aumentando. Então, existe uma relação. Então, a gente pode definir que a área de um quadrado, ele está relacionado, quando eu calculo, é a L ao quadrado. Então, se eu mudar a medida do lado, a área também muda. Então, quer dizer que a área é uma função em relação ao lado. Então, aqui eu estou definindo a lei da função do cálculo da área. Então, quer dizer, a medida da área, ela depende exclusivamente do lado. Então, vamos continuando. Então, sempre que vocês tiverem uma situação que pode ter uma relação, o que a professora Diana aconselha? Vocês montarem tabelas e para buscar ver qual é a relação. Esse problema ele ficou um pouco mais fácil porque ele diz que é em relação à área. Então, você já coloca a fórmula aqui da área para entender. Então, observando aqui o que a gente fez, a gente chega que a lei da função daquelas figuras ali, da evolução delas, é nessa situação aqui. Conseguiram entender, pessoal? Vocês têm que falar no microfone, que a professora não consegue ver o chat aqui, tá? Sim. Posso continuar? Pode. Vamos lá. Então, é o seguinte. Então, se tem uma função, se tem uma relação, a gente pode montar um gráfico, tá, gente? Então, eu quero que vocês entendam o que é função, tá? Função é quando tem um elemento tem relação com o outro. Como que a gente define? Aqui eu posso dizer que a nossa função de área, ela é definida desse jeito aqui, ó. Função de A para B. No caso lá, o nosso B é o lado. E o nosso... Opa! Errei. Então, deixa eu pegar a borracha aqui. Não é o B, não é o nosso lado. Espera aí. O nosso B... Cadê? O nosso B, gente, é a nossa área. E o nosso A é o lado. Então, no caso, o meu A, que é o lado, ele é o domínio, que a gente chama de valores de X. E o meu B, nesse caso, é a imagem, que é os resultados da área. Então, o que acontece? Então, o domínio dessa minha função, tá? Vão ser os valores de L.
E a imagem da minha função, ela vai ser os valores da área, certo? E quem é o contradomínio? Nesse caso, todos os valores que eu boto do domínio, eles vão ter apenas um valor de imagem. Então, vai ser todo o conjunto. Então, nesse caso, o meu contradomínio da função também vai ser a área, tá? É que nem aquele dos diagramas, quando a gente tem os conjuntos relacionados. O domínio é que está saindo do diagrama, a seta está saindo, e a imagem é quem está recebendo. Aí, como que eu iria construir o meu gráfico, tá? Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Então, por exemplo, lá eu botei o lado 1, certo? Quando eu botei, vou dizer aqui que o meu x vai ser os valores do lado. Ai, a minha letra ficou feia. E esse aqui, que vai ser o meu y, aqui nós vamos botar a área. Ai, nessa caneta eu não gostei de escrever. Então, assim, quando eu tinha o lado 1, vou botar o lado 1 aqui. O lado 1, opa. Ué, não tá pegando? Deixa eu ver aqui. Quando eu tivesse o lado 1, ele tá dando erro aqui. Eu ia botar a área 2. Ah, foi pra lá. Tá dando erro aqui nessa tela. Depois eu tenho que verificar. E aí eu vou construindo aqui. E aí o que que acontece? Eu vou ter um gráfico linear. Eu vou construindo, eu vou botando aqui, vamos dizer que aqui seria 1. E aqui seria 2. Ele não tá deixando eu escrever aqui, tá, pessoal? Aí vai acontecer o quê? Eu vou ter um gráfico linear. Então, esse gráfico aqui, essa linha, é a minha função. Então, quando pedirem para vocês construírem um gráfico, a primeira coisa de qualquer função, vocês têm que montar um plano cartesiano, decidir quem é o x. O x, gente, sempre vai ser no eixo x. O domínio, desculpa, sempre vai ser no eixo x. E a imagem no gráfico sempre vai ser no eixo y. Então, aqui, ó, vocês sempre vão colocar a imagem, os resultados da imagem. E aqui vocês vão colocar os resultados do domínio, certo? Então, na construção de um gráfico vai ser desse formato. E a linha que vocês constroem, a curva, a parábola, ela sempre, no caso, ela vai ser o resultado da nossa função. Então, nem que depois eu vou mudar aqui a cor da caneta e vou passar para o próximo slide para vocês verem, tá? Agora, vamos lá, continuando. Tudo sobre a mesma coisa. Essa nossa função, ela é injetora, sobrejetora, objetora. Então, em primeiro lugar, vocês têm que saber o que é uma função injetora. Gente, sempre que falarem para vocês do que é uma função injetora, vocês têm que pensar assim, ó. Vou lá botar minha tabela aqui. Então, o lado 1, lá era o lado 2, lado 3 e o lado 4. Ai, ainda não aprendi a desenhar a linha bem retinha aqui. Aqui está a minha área. Então, aqui vai ser a área 1, área 4, área 9 e área 16. Certo? Se eu fosse colocar isso em diagrama, aqui estaria o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, aqui eu vou dizer que é o L. E aqui eu vou dizer que é o resultado. Então, estaria aqui o 1, o 4, o 9 e o 16. Certo? Vamos mudar a cor da caneta. Então, observe, o número 1, ele está relacionado... Ué,
Oh, meu Deus. Eu mudo a caneta. Número 1 está relacionado com esse número. O número 2 está relacionado com o 4. O número 3 com o 9. E o número 4 com 16. Então, quer dizer que cada elemento desse conjunto aqui tem apenas uma relação com o conjunto aqui. Por exemplo, então, essa função a gente chama ela de injetora. Por quê? Porque cada elemento do domínio, né, possui um elemento diferente na imagem. Então, todo mundo aqui tem uma imagem e cada um tem uma imagem diferente. Então, isso aqui se chama injetora, tá? Quando que a função, então eu vou botar aqui, né? Ó, cada elemento do domínio possui uma imagem. Oi? Ai, deu eco. Ai, vou ter que... Deu, gente? Continua o mesmo. Tem eco ainda. Alguém fala? Tá dando eco, né? Não deu. Escreve ali a pergunta, então, no chat, que eu olho ali. Certo, vou continuar aqui. Então, assim, ó, por exemplo, cada um desses termos aqui tem um único termo lá. Aqui, gente, não pode sobrar, senão é função. Então, no caso, deixa eu botar aqui visualização. Então, gente, quando é que a função, ela vai ser sobrejetora, certo? Uma situação assim, ó, eu vou botar um exemplo aqui, ó. Se caso, por exemplo, aqui eu vou botar o número 1, número 2. Aí aqui eu tenho um outro conjunto, 3 e 4. Então, aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B. Aí vamos dizer que o conjunto A,
O número 1 está relacionado com 3. E o número 2 também está relacionado com 3. Gente, nesse caso aqui, ele ainda é função. Por quê? Cada elemento daqui tem uma imagem. Aqui é o meu domínio. E aqui é a minha imagem. Só que nessa situação aqui, ela é uma sobrejetora, por quê? Porque o mesmo domínio, o 1 e o 2 estão relacionados com 3. Então, quer dizer que aqui, ó, tá a mesma imagem sendo usada para dois valores do domínio. Conseguem entenderem agora a diferença? Então, nesse caso aqui, ó, ela é sobrejetora. Então, pode ser que aconteça repetição aqui, tá? Nesse conjunto aqui não pode sobrar ninguém. Mas se caso dois elementos desse conjunto aqui ou mais tiverem a mesma imagem, aí ela é sobrejetora. E quando que ela é bijetora? Quando ela for ao mesmo tempo injetora injetora e sobrejetora. Tá? Então, vou ver se eu pego um exemplo aqui para mostrar para vocês de diagramas. Que quando ela é injetora, sobrejetora e bijetora. Deixa eu pegar um exemplo aqui, diferente desse aqui para vocês. Aqui. Por exemplo, quando, nesse caso aqui é um caso que a gente poderia ver, ó. Nesse caso aqui, o nosso é bijetora. Observe, todos os elementos daqui têm um elemento na imagem, certo? Como ela é função, não sobra ninguém aqui do domínio. E também não está sobrando ninguém na imagem, certo? Então, nesse caso aqui, ela é uma bijetora. Por quê? Ela tem, todos os elementos têm uma imagem diferente e não sobra ninguém. Aqui, todas as imagens, elas podem ter o mesmo domínio, tá? Se caso não sobrar ninguém, ela também pode ser considerada aqui como bijetora. Então, a grande maioria das relações das funções, elas são ou injetora ou bijetora. Geralmente, as funções constantes, que elas são sobrejetoras. Entendido, pessoal? Posso continuar? Diana, explica bijetora de novo, que eu não entendi. Bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora. Como que é nesse caso? Vamos botar um exemplo aqui, ó. Aqui no caso ela é bijetora. Eu tenho aqui o conjunto A. Vou botar aqui o elemento 2 e aqui o elemento 4. O conjunto B. Vou botar aqui o 4 e aqui o 16. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem número 2 para o 4. O 4 para o 16. Aí vocês vão verificar assim, Diana, se eu tivesse, por exemplo, aqui, um 3. Também. E esse meu 3, ele também tivesse indo, oh meu Deus. Ele também tivesse indo aqui para o 16. Ou não, tá? Ele podia ter outra imagem. O que vocês têm que analisar? Para ela ser injetora, para ela ser só injetora,
todos os elementos do domínio têm que ter umas imagens diferentes. É isso que vocês têm que ver. De todo domínio tem. Quando que ela é sobrejetora? Oh, Jesus! Quando todo mundo do domínio tem uma imagem, desde que essa imagem seja igual ou diferente, mas tem que ter uma imagem. E na injetora não pode sobrar elementos aqui, ó, na imagem. E na sobrejetora pode. Então, nesse caso, pode ou não, tá? Isso vai depender. Então, nesse caso aqui, vocês vão analisar, opa, esse domínio aqui, todos eles têm uma imagem. Ok, então ele já e não está sobrando ninguém aqui no B. Então, ela é injetora. Ah, aqui, esses dois aqui, ó, tá repetindo a mesma imagem. Mas também não tá sobrando aqui. Então, se tá nesse caso, ela vai ser bijetora, porque todos os elementos do domínio têm uma imagem e a imagem não tá sobrando ninguém. Então, a gente chama ela de bijetora. Conseguiram entender? Tá, entendi. Deixa eu mudar minha caneta aqui. O Victor tinha falado que não entendeu sobre editora. Entendeu agora? Entendeu agora? Tá. O que é uma função par e uma função ímpar? Tá? Uma função par e a função ímpar, nós vamos analisar daquela nossa função ali da área. Ai, a minha letra ficou horrível aqui ainda. Tem que achar um programa que edita a minha letra quando eu for escrever aqui. Tá? A função par, a gente diz que é uma função, tá? Quando, por exemplo, um valor do x que tu for negativo, ele vai ser igual ao mesmo valor do x positivo. E a função ímpar é quando um valor negativo do x, ele é igual, dentro de uma função, à função no valor negativo. Como assim? Vou pegar o nosso exemplo ali. Então, nós sabemos que a área é em relação ao lado. Tá? Eu vou pegar aqui o lado 2. Então, eu vou calcular a de 2 é igual a 2 ao quadrado, que isso vai nos resultar em 4. Agora, eu pegar o 2 e vou botar ele negativo. Deu 4. Observem que o A na 2 vai ser igual ao A na menos 2. Eu pego os mesmos valores do x, só que opostos, e eles são igual a 4. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, gente, ela é uma função par, porque os resultados são iguais. Agora, olha só, quando ela é ímpar, tá? Se caso eu calculasse, eu já sei que A na menos 2, olha aqui, ó, é igual a menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4. Agora, eu vou calcular menos o A, só que agora na 2. O que é isso? É o sinal de menos, 2 na 2, isso aqui vai ser menos 4. Observa que o A na menos 2 é diferente do menos o A na 2. Então, essa função ela não é ímpar, certo? Ela não pode ser ímpar. Gente, uma dica para vocês. Quando vocês têm a variável ao quadrado, ou qualquer índice aqui, ó, que vocês tiverem um expoente na nossa variável aqui, ó, e ele for um número par, tá? Oh, meu Deus. Ele for um expoente... Oi! Bati na mesa errado aqui. Ele for um expoente par, sempre vai ser uma função
par. Agora eu vou pegar um exemplo aqui para vocês de uma função ímpar. Só para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho uma função. O que a caneta tá... Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma função f de x igual x ao cubo. E aí eu tenho um valor aqui de 2, correto? Então eu vou calcular aqui a f de 2. 2 na 3 é igual a 8. Agora eu vou calcular a f de menos 2. Menos 2 na 3 é igual a menos 8. Então, a gente já observou que a f de 2 é totalmente diferente da f de menos 2. Então, essa função, ela não é par. Aqui eu esqueci de botar um não, né? Agora, vamos ver se ela é ímpar. Então, eu vou pegar aqui menos, botar na frente da função, fazer o 2. Menos 2 na 3 é igual a menos 8. Então, essa minha função, a f de menos 2, é igual a menos a f de 2. Então, essa minha função, ela é ímpar. Entenderam, pessoal? Geralmente acontece quando os expoentes aqui, gente, ó. O expoente aqui, ele é ímpar, ele é vocês vão ter uma função ímpar. Ou no caso de funções de primeiro grau, muitas vezes também acontece de ela ser uma função ímpar. Entenderam, gente? Posso continuar? Diana, Oi? eu só tenho uma dúvida, tipo, eu consigo fazer quando é assim normal, sabe? Quando é em linha reta a função. Eu não consigo fazer quando tem, tipo, fração, sabe? Peraí. Então, eu vou adicionar aqui um... Porque eu lembro que tu passou aquela tarefa e a gente teve que fazer. Aí, tipo, as linhas nessas linhas retas aí, pra mim, tipo, era fácil. Tá, deixa eu pegar uma aqui com fração e vou adicionar aqui uma para você. Aqui. Deixa eu adicionar aqui. Vocês estão ainda vendo o meu PowerPoint, né? Sim. Opa. Tudo que eu tô escrevendo aqui, ele fica salvo, tá, gente? Depois vocês... Vamos enviar para vocês. Ah, não acredito que agora vai estar. Tá. Então, olha só. Eu vou pegar aqui uma função que está lá no livro de vocês, no livro didático. Está no livro didático de vocês, na página 50. É o exercício 1F. Tá? Eu vou fazer o exercício 1F. Então, o exercício 1F, ele dá essa função aqui, ó. Kx é igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. Gente, se vocês ficarem com dificuldade, coloquem valores para o valor do x de vocês, assim, ó, que daí vocês conseguem visualizar mais, fácil. Então, eu vou botar aqui, eu vou dizer que o x é igual a 2, certo?
Estão me ouvindo, pessoal? Ai, deu eco. É que alguém ligou o microfone junto comigo. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Eu vou botar aqui K na 2. Eu bati errado, né? Não sei por que tá aparecendo esses. K na 2 é igual. Vou botar aqui 2 ao cubo, 2 ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai nos dar 8, 4 com mais 2, 5. Agora eu vou tentar fazer K na menos 2. Então, eu vou botar aqui menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, mais 1. Aqui vai dar menos 8. Aqui vai dar 4 com mais 1, vai dar 5, vai dar mais 5. Então, menos com mais, aqui vai dar menos 8 quintas. Então, a gente já verificou que o K na 2 é diferente do K da menos 2. Então, essa função, ela não é par. Vamos ver se ela é ímpar. Calcular o menos K na 2. Agora, o menos tem que vir aqui para frente. Então, eu vou botar o sinal de menos e vou botar aqui, ó. Ó, esse menos não pertence aqui, ó. 2 ao cubo, 2 ao quadrado, mais 1. Menos, aqui vai dar 8 sobre 5. Observem que o K na menos 2, ele é igual ao menos K na 2. Então, essa função, ela é ímpar. Conseguiu entender agora? Consegui. É que antes eu fazia com X, entendeu? Eu sempre trocava, em vez de fazer, tipo, eu não botava um número, eu deixava, tipo, KX, aí eu botava Y e me confundia inteira. Ah, sim. Então, eu sempre falo assim, ó. Sempre quando vocês têm dúvida, coloque um valor para o X. É a maneira mais fácil de vocês olharem. Então, eu vou até escrever aqui, ó. Vamos supor que X seja igual a 2. Tá bom. Aí facilita para vocês, certo? Tá certo, né? Porque se essa função aqui tá certa, então quer dizer que se eu botar o 2 ali vai estar certo. Já entendi, beleza. Qualquer valor que tu botar para X, ela vai ser sempre ímpar. Sim. Tá? Então, vamos lá. Agora, o que é uma função inversa? Então, a função inversa, gente, é quando troca o x pelo y. Então, a nossa função, por exemplo, era a área da... Opa! Deixa eu apagar, não é a L ali. Então, a nossa função é a L, L ao quadrado. A gente sabe que o meu AL é a mesma coisa que o meu y, certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, que o meu y é igual a L ao quadrado. Então, eu vou calcular a função inversa, tá? Então, eu quero a função, ó, esse sinal de menos aqui significa a função inversa. Quem é ela? Então, eu vou trocar. No lugar do y, eu vou colocar vezes cx, é que eu estou usando o lado, não tem problema. Eu vou botar L, e no lugar do L, eu vou botar o y ao quadrado. Aí, agora, eu tenho que isolar novamente o y, certo? Esse é o processo. Primeiro vocês trocam, depois vocês isolam. Então, eu vou botar aqui, ó, vou fazer só ajeitar ela, botar o y para esse lado. E quem é o inverso da potência? É a raiz. Então, vai ficar o quê? Raiz de L. Então, a minha função inversa é raiz de L. Certo? Então, os passos que vocês têm que seguir é o seguinte. Primeiro, daqui para cá, vocês trocam as variáveis. Depois, daqui para cá, vocês isolam o y
E aí, vocês têm que, por exemplo, se aqui ficar potência, vocês calculam a raiz. Se aqui não ficar o y mais 3, ou não sei o quê, 2y, tu vai ter que passar o 2 para o outro lado dividindo, e assim por diante. Conseguiram entender o que é a função inversa, gente? Querem que a professora faça mais um exemplo? Sim. Então tá. Aqui, ó, era da nossa função lá. Agora eu vou pegar essa função aqui, ó, que está no livro didático de vocês. No livro didático, na página 56, o exercício 2C. Então, ele diz o seguinte, ó. Ele diz assim, ó. hx é igual a raiz cúbica de x menos 2. Então, agora, a gente sabe que o meu hx, eu sempre faço essa troca, é igual ao y. E ele quer que tu calcule a inversa. A inversa é menos 1 de x. Então, eu vou fazer aqui a troca. O y é igual a raiz cúbica de x menos 2. Agora, eu vou trocar eles de lado. O x, onde tem y, eu coloco o x. E aonde tem x, eu vou colocar o y. Menos 2. Agora, eu tenho que isolar de novo o y. Então, eu vou fazendo aqui o processo. Ó. Só vou inverter os lados aqui sem trocar o lado. Sem trocar o sinal. Por quê? Eu só estou ajeitando todo mundo para um lado só. Ó. É a mesma coisa. Aí, aqui vai ficar raiz cúbica de y igual a x com mais 2. Continuando aqui do ladinho. E aqui, ó, o y ainda não está isolado. Então, aqui é a raiz cúbica. Qual é o inverso da raiz cúbica? O inverso da raiz é a potência. Da potência é a raiz. E assim por diante, ao contrário. O inverso da adição é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, aqui, para mim tirar essa raiz cúbica, eu vou fazer o inverso. Então, vai ficar x mais 2 ao cubo. Então, quer dizer que a minha raiz, a minha inversa da h é a mesma coisa que x mais 2 ao cubo. Conseguiram entender agora, gente? Ô, Diana. Oi. Diana. Mas por que o menos 2 foi junto com o y? Eu só aqui, ó, eu só inverti os lados para facilitar, entendeu? Se eu fizesse aqui, ó, menos 2 passar para o outro lado, vai ficar mais 2. E se eu fizesse, ia dar no mesmo resultado. Eu só fiz aqui, primeiro eu arrumei os lados. Eu botei tudo, quem estava com y, com ele eu botei tudo para um lado. E o x botei para o outro. Eu só troquei os lados aqui, ó. Eu não fiz só para mim facilitar o cálculo. Tá? Agora vamos dando sequência. Peraí. Alguém mais tem alguma dúvida na função inversa? Então, vamos lá. Aí, assim, se a função PL igual a 4L, que define o perímetro, qual seria o resultado essa simbologia aqui, gente, é função composta, quando tem uma função dentro da outra. Então, quando vocês tiverem a situação assim, ó, de uma função dentro da outra, ou P bolinha de AL. Isso aqui a gente define como uma função composta. Certo? Então, ele está perguntando, ó, se o meu PL é igual a 4L. E a gente sabe que a minha área é L ao quadrado. Eu quero que vocês encontrem P de AL. O que acontece? No lugar do L da P, ou do X, de qualquer uma, tu vai colocar a área. Então, no caso aqui vai ser 4 vezes, como é que tu calcula a área? L ao quadrado. Então, ó, no lugar do meu X, eu coloco toda essa função. E aqui, ó, eu estou pedindo para vocês calcular P
de A3. Então, quer dizer que vai ser 4 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser 4 vezes 9. Isso aqui vai ser igual a 36. Vou fazer aqui um outro exemplo. Então, eu tenho aqui, é a f de x. Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro didático de vocês. Eu tenho a f de x, 3x mais 5. E eu tenho a g de x, que é igual a raiz quadrada de x menos 1. Se eu pedir para vocês calcular a f de g de x, o que vocês vão fazer? No lugar do x da f, você vai botar toda a função. Então, olha só, vai ficar assim, ó, 3 vezes a g de x mais 5. Quem é a minha g de x? É 3 vezes raiz quadrada de x menos 1 e mais 5. Se eu pedisse para vocês fazer o contrário, a função g composta de f. Então, quer dizer, no lugar do x da minha g, eu vou colocar f. Então, vocês vão ter raiz quadrada de f de x menos 1. Quem é a minha f de x? É 3x mais 5 menos 1. Aí eu posso arrumar aqui, ó, que isso aqui vai ficar igual 3x mais 4. Conseguiram entender, gente? Pessoal, conseguiram entender? Gente? Gente, as coisas estão caindo o tempo inteiro aqui em casa. Eu tô gravando. Sim, eu tô gravando. cai o tempo Olha o áudio todo. que eu vou botar, olha o áudio que eu vou botar. Eu tô gravando. Ela ainda tá aqui? Calma, gente, a última tela. Oi, Fran. E agora eu pergunto para vocês. Qual seria a área da figura com lado 50 centímetros? Então, né, a área, a gente definiu a função que é L ao quadrado, então eu estou te dando o valor do lado, então área é igual a 50, de 50 ao quadrado, a área de seria 2.500 centímetros ao quadrado. Gente, agora se eu desse para vocês o valor da área e perguntasse o lado, ou vocês têm, por exemplo, aqui, então eu sei que a área de uma figura é 900. Eu queria saber qual é o lado dessa figura. Então, vocês vão pegar a função, colocar aqui no lugar, 900 igual a L ao quadrado. Então, o meu L é a raiz quadrada de 900. Meu Deus! Gente? Oi? Diana? Meu Deus do céu. Conseguiram me ouvir? Gente, pelo amor de Deus. O que aconteceu ali Facilitei. é que eu falei para vocês que o lado era 50. O meu lado ali está representando o x. Eu estou dizendo que o x é igual a 50. Aí eu vou calcular. Lá, como é que tu calcula a nossa função? Era lado ao quadrado. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Agora eu vou compartilhar ali rapidinho, então, a outra tela. Ô, Diana, fica travando o tempo todo, eu não sei o que tu tá falando. Vocês não... Caiu. Caiu. Ela caiu? Ela caiu ou Não, não? estou aqui. Você... Não, ela tá aqui. Eu também não. Nem eu. Não tô entendendo nada que tá falando. Eu botei um print ainda. Depois manda pra mim, Luan. Tá. Achou que a gente já tava acabando.
Caiu de novo, né? Vou desligar e ligar de novo. É o Vasco, só cai. Oi, gente, vocês não estão me ouvindo? A gente tá A gente tá te ouvindo, mas não tá Não, ouvindo. eu não parei de compartilhar, eu parei. Porque o pessoal tá dizendo que tava travando, daí eu parei. A gente tá vendo a tua foto. Beleza. Tudo pra gente. Ó, eu estou gravando e eu vou mandar pra vocês tudo de novo a gravação. Se caso falhar alguma coisa, todas as telas, eu gravo sempre as minhas aulas. E todas as telas eu vou salvar em PDF e mandar para vocês depois. Alguém está compartilhando uma tela aí? Quem tá compartilhando quem? Entendeu? Deixa eu só ver se eu consigo de novo aqui compartilhar a tela, só para concluir lá e vocês confirmam se vocês viram. Beleza. Estão vendo? Aham. Tá. E agora, só para encerrando aqui a aula, por exemplo, ó, em uma indústria metalúrgica, o custo de uma produção de uma peça automotiva corresponde a um custo fixo mensal de 5.000, acrescido de um custo variável de 55 por unidade produzida, mais 25% de impostos sobre o custo variável. Considerando que o preço de venda dessa peça pela indústria aos comerciantes é de R$ 102, determine uma função de custo da produção vezes em relação à quantidade de peças. Então, o que acontece aqui, tá, gente? Então, ele está dizendo que o custo da produção de uma peça automotiva, ela tem um custo fixo mensal de 5.000. Então, esse problema aqui, tá? Eu vou deixar de critério de vocês, eu vou até bater foto e botar lá no grupo do WhatsApp. Vocês tentem fazer. Hoje, depois das 3h30, eu vou tentar, eu atendo vocês e eu posto para vocês a resolução desse problema aqui, ó. Certo? Se vocês conseguirem fazer. Tá? Eu botei tela no grupo do WhatsApp para vocês e depois eu passo a solução para vocês. Isso aqui é uma função, tá, gente? Aquilo que eu mandei, eu já botei tela no grupo, depois eu faço. Então, toda a nossa aula ela vai ser gravada, depois eu posto a resolução daquela aula. Gente, se estudando pela apostila, vocês já vão tirar uma boa nota. Quem assistiu hoje aqui a minha aula vai matar a charada de várias questões durante a prova, certo? Gente, mais alguma dúvida? Uma sugestão de melhoria de aula, tirando a questão do áudio, que eu vou verificar com a Bruna, se é problema aqui do meu computador ou se eu tenho que comprar um microfone. Vocês têm alguma sugestão de melhoria de aula? O que vocês gostaram da aula? As outras aulas estavam travando mais. Porque eu tenho uma internet até boa, eu tô até achando estranho. Mas eu vou tentar ver essa questão do som. Gente, podemos... Oi. Deu certo? Sim. Tô vendo agora, tô ouvindo. Tá, eu vou ligar minha câmera para dar um tchau para vocês. E qualquer coisa, vocês me chamam no grupo do WhatsApp. Então, amanhã a nossa aula também é às 9h45. 9h45, abrir o Google, sala de aula. Deixar ele aberto que vocês vão receber a prova. Aí eu vou abrir aqui, vou marcar uma aula virtual de uns 15 minutos para vocês verificar se está tudo certo, se vocês receberem a prova. Ok, pessoal? Sim. 15 minutos, tu não vai responder as nossas perguntas. Dúvidas não, da prova não. Vou ajudar vocês a acessar. Agora, para estudar a prova não.
A prova não. Gente, vocês vão poder consultar a apostila. Vocês vão poder consultar a apostila. Então, nossa, vai ter muito suporte. Podem assistir de novo as